Shadows está se mostrando um jogo bastante promissor, tanto em narrativa quanto em gameplay, trazendo à franquia elementos novos e melhorando os já conhecidos. Com seu combate mais dinâmico, um stealth ampliado e animações bem detalhadas, ele tem chances de se tornar um dos melhores títulos da franquia. Pensando nisso, eu trouxe 3 ideias, que por enquanto são apenas teorias, mas se usadas da forma certa, darão ao jogo ainda mais valor e importância. Mesmo que o Japão ainda não tenha sido palco de uma história principal, a lore da franquia já tem algumas coisas sobre o país, vindas de mangás e animações, como é o caso de Embers e Blade of Xiaoyun. Nessas 2 tramas, vemos a jornada de uma assassina chinesa que teve a sua irmandade destruída, partindo para a Europa em busca do lendário mentor Ezio Auditore, com quem aprendeu mais sobre o credo e seu papel dentro dele. Depois, Xiaoyun voltou à China e conseguiu eliminar os Templários, reerguendo a Irmandade como sua nova mentora e criando seus próprios assassinos. Mas o que isso tem a ver com Shadows? A questão é que o aliado mais próximo de Xiaoyun e também seu primeiro aluno, chamado Kotetsu, era natural do Japão, e após anos de treinamento, decidiu voltar à sua terra natal e criar uma nova sede para o credo, já que os Templários, recém-chegados naquelas ilhas, eram uma grande ameaça ao seu povo. Imaginem o quão incrível seria vermos Kotetsu aparecendo pela primeira vez nos jogos e aprender como ele chegou no Japão, quais aliados criou e, principalmente, como fundou a Irmandade. Além de expandir a história do personagem, apresentando ele aos jogadores que não conhecem as HQs, também honraria o legado da Xiaoyun e do Ezio, com cartas, documentos e mesmo conversas com novas informações sobre eles, e sua importância para os assassinos japoneses. Sem contar que os fãs ficariam malucos se o traje da própria Xiao pudesse ser usado pela Naoi como uma recompensa especial, semelhante à roupa de Okuto no Valhalla, se encaixando perfeitamente na temática do jogo. Outra grande fonte de lore para Shadows, já debatida pela comunidade, é Memories, um RPG de cartas lançado lá em 2014, que além de contar novas histórias de personagens conhecidos da saga, trouxe também uma quantidade enorme de informações sobre a Irmandade japonesa. Por ter sido exclusivo de iOS e cancelado em menos de 1 ano, essa lore ficou, entre aspas, morta, e só pode ser encontrada hoje dentro da wiki feita pelos fãs da franquia. Enquanto algumas pessoas gostariam que Shadows tivesse a mesma história de Memories e outros que ela fosse completamente esquecida, o mais provável e melhor de acontecer nesse caso seria usar alguns elementos principais dessa lore e adaptá-las à trama do novo jogo, mantendo, por exemplo, a Espada do Éden do Oda Nobunaga e a presença de assassinos como Yamauchi Taka e Hattori Hanzo, que inclusive foi confirmado pelos diretores que estará em Shadows. Assim, o jogo não seria apenas uma cópia do Memories, mas algo novo que ainda mantém parte daquela lore pouco conhecida,
tirando ela de uma mídia quase terciária e levando para a linha principal da franquia. Em Origins, nós visitamos vários templos Iso espalhados pelo Egito, a maioria deles contendo mensagens e outros até recompensas. Mas um desses locais em específico se destaca por nos dar uma pista do que poderemos ver em Shadows. Quando entramos no cofre precursor abaixo de Siwa, vemos um grande holograma da Terra, com diversas marcações luminosas em diferentes pontos do planeta, indicando resquícios de tecnologia ISO. E adivinhem só onde está um desses pontos? No Japão. Mais precisamente, em uma região bem próxima, se não a mesma, do mapa do Shadows. Indo além, o local parece ficar a oeste, e se olharmos as gameplays mais recentes do jogo, que mostram todo o seu mapa, poderíamos teorizar que esse local precursor fica na região de Setsu, onde temos Osaka, a capital do Japão na época de Shadows. Assim como Roma e Londres, não seria difícil de imaginar uma grande cidade construída acima de um cofre ISO, guardando algum tipo de artefato que será chave na história do jogo. Independente de qual teoria se torne verdade, a Ubisoft Quebec tem em mãos um jogo de grande potencial, que deve ser explorado ao máximo, ao invés de apenas desperdiçar boas ideias, como foi feito em Syndicate, outro jogo desse mesmo estúdio, que acabou diferente na sua versão final. Quer saber como ele seria? Então cola nesse vídeo aqui e descubra tudo. Te vejo lá.